Você é um cristão e deseja vir para Portugal? Você não pode deixar de assistir esse vídeo. Cuidado, as regiões celestiais em Portugal é de muita batalha. Veja os fatos. Nesse vídeo eu vou trazer 4 fatos muito importantes para que você saiba antes de sair do Brasil para Portugal. Quando pus meus pés em Portugal, eu não tinha ideia de onde eu estava pisando. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Se você sonha vir morar em Portugal, ou se você conhece alguém, se você tem um chamado para interceder por Portugal, você não pode deixar de assistir esse vídeo. Então, compartilha aí nas suas redes sociais, me segue aí na página, principalmente se você curte esse tipo de assunto, ok? Primeiro fato, Portugal é um país da janela 10x40. O que significa isso? País que está dentro do cinturão resistente. As regiões que estão dentro da janela 1040, que nada mais é que um retângulo sobre a Europa, são regiões do mundo previamente conhecidas pelos cristãos como o resistente cinto. É um país que se diz cristão, mas a realidade é bem diferente. Os países da janela 10x40 são países que têm uma resistência muito grande ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, você precisa saber que você vai pôr os seus pés num país que está dentro da janela 1040. O segundo fato, segundo ponto, Portugal recusou a reforma luterana. Portugal foi um dos 3 países da Europa que não aceitou a reforma da igreja. Sendo assim, o catolicismo em Portugal não aderiu nenhuma influência da reforma, de maneira que a igreja católica apostólica romana em Portugal permanece a mesma igreja da Idade das Trevas. Os patrícios se orgulham e batem no peito, e eu pessoalmente já ouvi esse tipo de frase: vocês protestantes são a igreja falsa, nós é que temos a igreja verdadeira. Então, em Portugal, há uma tremenda resistência ao evangelho e às igrejas protestantes. E nós brasileiros, muitas vezes viemos para Portugal, trazidos por Deus. Atenta bem para isso que vou lhe dizer. Se você pretende vir para Portugal e você está pensando assim: mas eu vou só morar. Não. Se você é um cristão, não é bem assim. Deus vai querer te usar dentro da nação portuguesa. E é por isso que eu estou te trazendo esses fatos. Portugal se diz um país católico. Eu, pessoalmente, conheci diversos defensores ferrenhos da doutrina dos santos católicos, mas que frequentam adivinhos, cartomantes, feiticeiras, pagam consulta para esse tipo de religiosidade, se é que eu posso chamar assim. Enquanto isso, as missas dominicais estão vazias, com suas raríssimas exceções, mas toda a população se diz católica. O terceiro fato, Portugal foi um dos últimos países a abandonar a prática da Inquisição. O que é a Inquisição? É um tribunal eclesiástico instituído pela Igreja Católica com o objetivo de investigar, julgar e sentenciar os hereges, feiticeiros, acusados de crime contra a fé católica. Os condenados eram purificados mediante sentença de uma morte em fogueiras. As acusações mais comuns eram a prática do judaísmo, delinquência contra a moral católica, bigamia, feitiçaria, bruxaria, heresia e blasfêmia. Os judeus, por exemplo, eram obrigados a confessar a doutrina dos santos católicos e negar a sua fé. E assim, eram chamados de cristãos novos. Sendo assim, muitos judeus praticavam o judaísmo secretamente, pois sabiam que se não confessassem a doutrina dos santos católicos, poderiam ir parar na fogueira. Mesmo sendo um país pequeno, Portugal é menos da metade do estado de São Paulo. Chegou a contar com vários tribunais inquisitórios: Évora, Lisboa, Tomar, Coimbra, Lamego e Porto. O povo português é um povo que vive embaixo de uma maldição espiritual. E eu explico por que em outro vídeo. Você vai clicar no link abaixo desse vídeo para você assistir o meu testemunho que está lá no YouTube, tá ok? Conforme relato da professora Anita Novinsky, os acusados de heresia no Brasil
também eram trazidos para serem julgados em Portugal. Durante 3 séculos, o Brasil teve uma instituição que atuou em todos os níveis da sociedade colonial, o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. No Brasil não teve tribunal. O tribunal existia em Portugal, mas ele mandava buscar os suspeitos de heresia aqui no Brasil e em todas as colônias dele. O arquivo da Inquisição era secreto e até a década de 60 ele foi praticamente desconhecido. Ninguém se aprofundou para conhecer realmente o que foi que aconteceu no Brasil durante esses 3 séculos em que o Tribunal da Inquisição atuou aqui na colônia. Ela atuava através de seus agentes, ela mandava seus agentes para o Brasil e para todas as suas colônias, e esses agentes então prendiam os brasileiros suspeitos de heresia, levavam os acorrentados para Portugal, onde eles eram julgados. O julgamento do tribunal foi uma coisa bastante cruel. Eles podiam ter cárcere e hábito penitencial perpétuo, e eles também podiam ser exilados, enviados para fora de Portugal, para alguma ilha deserta, e podiam também ser condenados a morrer na fogueira. Infelizmente, nem a minha geração e nem as anteriores tiveram esses estudos, porque esses estudos não existiam. Em toda a historiografia brasileira, durante 500 anos, não se fala nessa instituição. Hoje nós podemos falar, nós temos nos arquivos da Inquisição cerca de 40 mil processos. Pouquíssimos foram examinados. A maioria tem ainda que ser lida, estudada, porque cada caso é uma vida e em cada processo vem história do Brasil, fatos, acidentes, romances, dramas, nesses processos. Ignora-se quantas vítimas morreram, por exemplo, nos cárceres da Inquisição, em resultado de doenças, falta de condições, maus tratos. As prisões podiam se prolongar por meses e até anos. O 4º fato: procissões. Nas festas dedicadas aos santos católicos portugueses, as famílias se sentem muitíssimo honradas em carregar o andor com seus amados santos, seus deuses. Tenho muito medo, sabe? Tenho visto, tenho presenciado em muitos lugares, em muitas comunidades, esse cristianismo sendo nivelado por baixo. O cristianismo sendo reduzido a medalhinhas. A teologia sendo substituída por devoções vazias. A devoção mariana sendo excessivamente colocada quando Maria está sendo fora do lugar dela, tomando o lugar do Cristo. Isso não é cristianismo. Porque nós não podemos mais admitir a experiência de um cristianismo sem o Cristo. É Cristo que nos salva. É Cristo que nos resgata. É Cristo que nos liberta. Nós precisamos retomar a seriedade dessa palavra. São Paulo não brinca com a comunidade. São Paulo não está falando com meios termos. É Cristo que nos salva. É Cristo que nos salva, e é em torno dele que nós precisamos organizar a nossa vida, organizar a nossa comunidade. Porque todos sabemos o que a Bíblia diz a respeito. Em Isaías 45:20, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de esculturas feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Os portugueses, na sua esmagadora maioria, preferem permanecer sem a luz da palavra de Deus. Bom, mediante esses 4 fatos que eu apresentei para você nesse vídeo, saiba que antes de você pisar em Portugal, você precisa se preparar. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Vamos levantar intercessores pela nação portuguesa e vamos deixar as pessoas cientes daquilo que elas vão encontrar em Portugal. Um beijo no seu coração e até a próxima.